Então, meus amigos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de muitos trabalhos. Hoje teremos bastante coisa. Então, hoje é a nossa última parte de um projeto que começou já há algum tempo. Esse ano é a 4ª edição que ocorre a nível de URI, então é para todas as casas espíritas, que é um projeto da URI, do DIGI, que trata da família e educação dos filhos. Essa é a nossa 4ª edição e hoje está encerrando essa 4ª edição desse ano. E já gostaríamos de lembrar a todos que o ano que vem recomeça na última quinta-feira de fevereiro, nos mesmos moldes, mas de novo para a família. Lembrando mais uma vez que muitas casas, a nossa casa, a SEAC, a CEFA, entre outras, tem evangelização, então também é um momento da gente lembrar dos nossos filhos, dos nossos pequenos, para acompanhar a doutrina através das salas de evangelização. Então, fica o convite para todos, para recomeçarem o ano, todos já pensando nessa ideia, nessa possibilidade. A noite de hoje, depois vai ser apresentado para vocês o coral, que vai ser a abertura. Mas quem vai nos conduzir é a nossa amiga Cristina. E o tema de hoje vai ser Jesus, nosso mestre, diretrizes pedagógicas à luz do Espiritismo. Como toda a etapa, a gente convidou mais uma vez um jovem da evangelização, a Bruna. Ela vai fazer uma leitura inicial, logo após que nós fizermos a prece nesse momento, e aí depois a Cris vai nos conduzir. Então, gostaria de convidar todos para se sintonizarem, elevarem os pensamentos, deixar um pouquinho as coisas do mundo lá fora, darmos agora a devida atenção à lei divina, que a todo tempo nos convida à reflexão, pedindo que nos ampare, Senhor, expanda nossas consciências, nos ajude a estar despertos para os ensinamentos dessa noite, a compreendermos e sentirmos em nosso coração a sua bondade, a sua sabedoria, para podermos utilizar na prática, no nosso dia a dia, aquilo que viemos aqui buscar. Auxilia a todos os trabalhos dessa noite, a todos os que estão aqui, nos abençoe, tanto os encarnados quanto desencarnados. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez reunidos, com o mesmo propósito, em busca do seu amor. Que assim seja. Bruna? Eu vou ler uma passagem do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O nome da passagem é o necessário. Mas uma só coisa é necessária. Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte descerrar-te-á realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença insinuam-se em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia, ignorarás por muitos anos a que região da vida conduzir-te-á o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento, em derredor de teus passos. No entanto, se não construirdes algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas, se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito, com um verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável que não esteja, senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar, dentro de nós mesmos, uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa ajustar-se-ão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio.
Sem essa posição espiritual, de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Boa noite. Boa noite a todos. Coube a mim apresentar o nosso singelo coral. E antes de nós começarmos, eu gostaria de explicar qual foi a proposta inicial deste coral. Esse coral se denomina Família e Música, com a proposta inicial de realizar uma atividade conjunta com as famílias. Então, pais, mães, nenhum pai presente neste momento, mas a proposta é envolver todos os familiares para fazer uma boa música espírita e levar aos corações das pessoas tanto a mensagem quanto a harmonia do amor através da música. Este coral é conduzido pelo professor Josimar da Silva, que nos orienta. Fazemos aula e, para quem acompanhou o ano passado, esse ano temos instrumentos também. E aqueles que desejarem integrar este coral, nos procure ao final da apresentação. Então, convido a todos a nos acompanharem e o Vitor começa ao teclado. A música Anjos agora, com o Vitor. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente. Isso é a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente amor.
Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E agora a música Aos Pés do Monte, com Denise. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Porto Amor. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos este mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impede
de chegar ao Porto Amor. Com Jesus no leme, meu barquinho a deslizar. Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Ao Porto Amor. Abraço a Jesus. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo além. Faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu enxergo além. Agora o professor Josimar vai tocar Santo Anjo. Meu protetor e guardar, meu companheiro leal. Se o nosso Pai a ti me confiou, vem onde eu vou e me ilumina agora e sempre. Vem me guiar, meu protetor, me guardar, meu companheiro leal. Se o nosso Pai a ti me confiou, vem onde eu vou e me ilumina agora e sempre. Se o nosso Pai a ti me confiou, vem onde eu vou e me ilumina agora e sempre. A última, Paz pela Paz. Quem souber cantar está convidado a cantar junto. A
Muito obrigada, coral. Eu gosto de dizer que este é um pequeno coral, que talvez seja grande em número, mas ele é grande em coração. E o professor Josimar sempre diz que qualquer pessoa que saiba falar pode cantar. E que nós também conversamos que muito mais do que o talento musical, o mais importante é a intenção e a vibração que uma música pode levar aos corações, a alegria, a elevação do ânimo que a música pode levar. E também foi com essa intenção que nós criamos este projeto. Que essas músicas que falam sobre o amor, que falam sobre a paz, que falam sobre sobre Jesus, ela acaba entrando dentro das fibras do coração. Quando Haroldo Dutra Dias fala sobre a arte espírita, ele diz que todos nós estamos sujeitos aos problemas, às dificuldades e às vicissitudes da vida. E quando o maior problema surgir, nós precisamos ter guardado no coração a fé, o amor e a esperança. E que às vezes uma mensagem verbal não seja suficiente para fazer entrar dentro do coração uma mensagem, mas a arte pode fazer chegar. Talvez uma música vá ressoar na sua cabeça, que quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, que nós precisamos pensar na paz pela paz. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? E assim a música vai entrando como elemento harmonizador e doutrinário. Então, com esse objetivo, que este coral tem envidado esforços para crescer e fazer frutificar esses pequenos. Enfim, seguindo o nosso projeto de Giuri, Família e Educação de Filhos, essa última etapa vai falar sobre Jesus. E muito me intrigou sempre ouvir dizer que Jesus foi um grande pedagogo, que foi um grande mestre, mas foi um grande pedagogo, como assim? Como foi? E nessa palestra, eu quero falar sobre os métodos pedagógicos que Jesus se utilizou durante a sua missão. Eu vou me ater menos à história em si, mas eu quero me ater ao método, porque se ele foi um pedagogo, se a pedagogia é a arte de ensinar, e estou falando aqui para todos que podemos ensinar alguém também, entendendo que todos somos educadores, nem que sejamos educadores de nós mesmos. E é por isso que este projeto vai falar sobre educação. E este projeto também fala sobre família, porque Joana de Ângeles não se cansa de falar que a família é um grande educandário, a família é uma grande escola. Enfim, vamos falar sobre as diretrizes. Com que base, então, nós falamos sobre Jesus como mestre, como modelo? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde se pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. O que é que nós vamos seguir? Quem nós vamos seguir? E a resposta curta dos Espíritos benfeitores é Jesus. E continuam os Espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é o nosso modelo de perfeição moral. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Jesus é o nosso modelo. E Jesus é o nosso é o modelo de perfeição moral. E em se falando tanto sobre educação, é muito complicado, porque mesmo ensinar português, matemática, ciências, já é complicado e já existem tantos métodos pedagógicos para isso. E Jesus veio ensinar a moralidade. Então, como é que ele veio nos ensinar?
Falando um pouquinho mais de Jesus, é entender que Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão, como diz Larroio num livro leigo, num livro não espírita de História Geral da Pedagogia. Já se reconheceu Jesus como modelo perfeito. Pedagogo da humanidade, pois considerou que Deus deu, por seu exemplo e seu ensino, os princípios eternos da educação e conduta humanas. Jesus veio ensinar, então, a conduta, veio ensinar a moralidade, veio ensinar como nós poderemos ser melhores por dentro, como nós podemos alcançar a plenitude, como nós podemos cultivar virtudes, como então vamos construir esse reino de Deus no coração dos homens. É uma pedagogia difícil, é muita coisa para se ensinar a nós, seres ainda trilhando os caminhos da evolução. E se nós precisamos aprender coisas da moralidade, como estamos falando, vamos pensar que a Terra é como uma grande escola, e nessa escola temos toda a humanidade como colegas de escola, mas nós temos então uma sala de aula, digamos assim, chamada família. E nessa sala de aula nós precisamos aprender a conviver. E esses familiares que nos rodeiam também nos auxiliam no aprendizado. Auxiliam com facilidades, auxiliam com dificuldades, mas é preciso considerar grandemente a família como parte importante nesse processo de progresso. E precisamos entender que esse mundo material, esse corpo de carne, esta matéria que nos envolve a todos, é o nosso material escolar. Ninguém vai para a escola sem caderno, sem lápis, sem algum material. Nós precisamos de um material escolar, que é essa matéria. Mas, às vezes, alguns confundem esse material escolar com o objetivo do aprendizado. E aí começam a comprar lápis bonitos demais, estojos bonitos demais, mochilas bonitas demais, e acabam se esquecendo que o objetivo principal não é ter uma mesa e uma mochila lindamente decoradas, mas o mais importante é o aprendizado. Então, vamos focar nessas duas coisas, que o nosso grande mestre deste planeta Escola Terra é Jesus, que nós temos a família como uma grande sala de aula e nós temos o mundo material como auxiliares importantes, mas não os mais importantes. Falando então sobre a família, por que a família é tão importante nesse processo de educação e autoeducação? Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Na analogia que eu fiz, a família é a base, a família é a nossa sala de aula. E a sociedade, ampliando um pouco mais, ou a humanidade, é o nosso conceito ampliado. Mas a família é a base. É preciso que a gente aprenda a interagir, a lidar com a família, para que a gente então consiga um dia ter uma humanidade inteira como colegas, como bons colegas de planeta. E nesse pequeno grupo doméstico, no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal. Nesse pequeno grupo doméstico, de pai, de mãe, de filhos, irmãos, avós e tios, nós fazemos esse exercício de fraternidade. Porque muitas vezes nos é muito mais fácil ser fraternos com o vizinho. Oi, vizinho, vem aqui, tome um pedaço de bolo, olha como você é legal. Mas, virando-se ao familiar, você acaba tratando rudemente aquele familiar, porque ele é um chato mesmo, porque eu não consigo tolerar. Mas a maior prova, o maior exercício de fraternidade é conseguir um bom relacionamento com esses que estão dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente familiar. Então, este pequeno grupo familiar é uma base de uma sociedade, e é nesse pequeno grupo que nós vamos ensaiar os
primeiros passos da fraternidade. Porque se está sendo fraterno com um outro que encontra pouco e não consegue ser fraterno com aquele que você convive diariamente, e o outro que vê você na integralidade com sua sombra e com a sua luz, e você que também vê o outro na sua sombra e na sua luz, é preciso que a gente aprenda a ver todos como aprendizes. Todos temos sombra, todos temos luz. Quem não tem defeito, quem não tem virtude. Ensaiando, então, os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. A sociedade, a família é a base da sociedade. Repetindo mais uma vez. Assim que nós aprendermos a conviver com esse ambiente familiar, nós estaremos aptos para conviver numa sociedade maior. Nós estaremos aptos, então, para ampliar o nosso amor fraterno para um âmbito maior. E por que eu estou falando agora em família? Porque nós vamos falar sobre educação da moralidade. Jesus é o nosso mestre. A família é o principal lugar onde nós precisamos desenvolver essa fraternidade, essa amorosidade, a paciência, a tolerância, o perdão e todas as virtudes importantes para esse convívio, para que então, através desses colegas de sala, que são os familiares, nós podemos progredir. Mais sobre a família. E é da lei divina que somente através do amor o espírito encontra plenitude, somente através do amor. E Jesus veio como o maior exemplo de amor. Quando eu lia esse tipo de texto, somente através do amor, eu não entendia mais o que é esse amor, como assim? Como assim? Jesus veio, se fez carne e trouxe como exemplo de amor, que nós já vamos falar. Através do amor, o espírito encontra plenitude. E a família é o local onde se aprimora esse sentimento de amor, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade, de doação, de paciência, de perdão, de aprendizagem, muitas, se nós olharmos a família como então uma grande oportunidade de crescimento. Com o treinamento doméstico, como Sandra Borba diz que nós precisamos agradecer, às vezes, aquele irmão difícil, que é o seu irmão bênção. Porque se você conseguir lidar com esse irmão difícil, você vai aprender a lidar com muitos difíceis. Se você tem uma sogra bênção, se você tem um filho bênção, se todas as pessoas difíceis dentro do seu ambiente familiar são seus treinadores, como diz aqui o texto de Joana, com o treinamento doméstico. O espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude. Não está escrito aqui que somente através do amor o espírito encontra plenitude? Como assim através do amor? Está explicado ali embaixo. Que com o treinamento doméstico nós vamos aprender a amar. Ou quando Jesus foi tratado rudemente e ele acabou devolvendo com palavras de amor, quando ele perdoou os seus algozes, isso não é amar? Dizer que é para dar-lhe a outra face, isso não é amar? Dizer, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo, não é amar? Esse é o exemplo de Jesus, de amar. Então, mãe, o meu irmão me xingou, ame ele, por favor. Não devolva na mesma moeda. Ah, porque a avó só reclama. Paciência, é amar. Esta é a ação. Porque o outro fica com ciúme, porque é minha atenção. Dá um pouco mais de amor, dá um pouquinho mais de atenção, porque talvez essa seja a carência. Alcançando então a sociedade que lhe transforma em família universal. Como nós ainda estamos nessa pré-escola chamada Planeta Terra, então como pré-escolares ainda, nós vamos
Deus falou, vocês vão aprender a amar primeiro esse espacinho, que é esse pequeno âmbito chamado família. Amando esse pequeno âmbito, se vocês passarem de ano, vocês estarão aptos a amar um grupo maior. Então veja bem, o amor é uma disciplina difícil, é um treinamento difícil. Porque amar aquele que não te ofende, aquele que não briga com você, isso é fácil. Mas amar aquele que talvez precise de um pouco mais do seu amor, aquele que precisa de um pouco mais da sua atenção, aquele que se remoe em queixas e dores, aquele é o difícil. E aquele é o que vai lhe dar o treinamento. Então, valorizando assim a família como grande ambiente de aprendizado, considerando então Jesus como nosso mestre e guia, vamos falar então quais esses modelos pedagógicos utilizados por Jesus, que veio nos ensinar a moralidade, a plenitude, o reino de Deus no coração dos homens. O que é isso? Estudado pelos grandes pedagogos da Terra, eles discorreram que Jesus inaugurou a pedagogia do exemplo. Ninguém tinha falado sobre o exemplo como método pedagógico. Ninguém vai por um caminho que ninguém trilhou sem um guia, você pode se perder. Deus nos enviou Jesus, o nosso mestre. Basta então seguir os seus passos, porque Ele é o nosso guia. Como assim, exemplo? Exemplo que Jesus poderia ter nascido em berço de ouro e nasceu em berço de palha, para nos ensinar pelo exemplo que Ele, como o espírito mais elevado, como governador espiritual do orbe, veio mostrar-nos que não precisa de muita coisa, que o material escolar pode ser simples, que tendo um lugar para você nascer já está bom, e não precisa ser muito mais do que isso. Jesus não tinha uma casa, ele não tinha posses, ele não tinha coisas, ele foi hóspede de Simão, e assim foi por toda a sua vida de pregação, para nos mostrar pelo exemplo que isso não era o mais importante. Isso não significa que nós precisamos seguir ao pé da letra, que então agora ninguém vai dormir em cama, vamos dormir, e não precisa levar isso ao pé da letra. Mas ele quis mostrar pelo exemplo que não é tão importante assim, e que nós não podemos nos apegar ao material, a ter uma casa tão luxuosa desnecessariamente, enquanto nós temos tantas pessoas necessitadas, que nós não precisamos dormir em berço de ouro, enquanto existem tantas pessoas tão necessitadas, que nós não precisamos comer tantas coisas tão sofisticadas diariamente, enquanto tem tantas pessoas, porque isso não é o mais importante. Quais as refeições que Jesus fazia como exemplo? Eram refeições simples. Jesus nos ensinou pelo exemplo que é para retribuir o mal com o bem. Enquanto havia a lei mosaica de olho por olho, dente por dente, não, nós vamos amar, nós vamos devolver com amor. E eu preciso dizer que essa pedagogia de Jesus é difícil, mas é só para os fortes, corajosos e aqueles que estão realmente com vontade de melhorar. Porque se você vai querer aprender a pedagogia de Jesus, e se Jesus foi exemplo, ele está dizendo que se ele, que já galgou tanto em moralidade, está se fazendo exemplo para que os outros aprendam, se nós queremos ensinar qualquer um que seja, nós precisamos ser exemplo. E aí que a coisa fica difícil, porque aquela história de dizer para que então você fazer o que eu fale, mas não fazer o que eu faço, isso não funciona, isso não é método pedagógico. Portanto, o Espiritismo, a doutrina espírita, traz uma coisa maravilhosa, que é a oportunidade de nós nos transformarmos. Se nós temos
subordinados, funcionários, colegas de trabalho, filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, e nós queremos ensinar alguma coisa dessa belíssima doutrina, Jesus ensina que o melhor método pedagógico não é só falando, é sendo exemplo. Porque esse exemplo vai ser observado. Assim como nós podemos também aprender pelo exemplo de alguém que já aprendeu alguma coisa que nós não aprendemos. Por exemplo, alguém tem uma virtude que você ainda não tem. Por exemplo, eu não tenho uma virtude de uma organização material tão boa, e eu vejo que algumas pessoas conseguem organizar as coisas tão lindamente por cor, por tamanho, com uma rapidez. Então eu pergunto, como é que você faz isso? E as pessoas com todo prazer me explicam. A outra coisa que você pode perguntar para aquele que seja um exemplo. Eu tenho 2 filhos pequenos ainda, e quando eu fui mãe, eu era professora, e eu perguntava para alguns alunos, aqueles de olhos brilhantes e vivos, queridos, amorosos, dedicados: escute, deixa eu conhecer a sua mãe. O dia que a sua mãe vir para a cidade, fala que a professora quer conversar com você. E eu fui conhecendo algumas mães e fui perguntando: olha, o seu filho é tão querido, tão maravilhoso, você me diga o que é que você fez. Olha só, a pessoa tem um filho que é um exemplo de virtudes, e você pode perguntar então, como é que você fez para conseguir isso? A pessoa já é um exemplo de algumas virtudes, já consigo ver, e é possível perguntar. E essas mães, com todo prazer: olha, eu não sei, mas a gente trata com amor, a gente trata com respeito, nós colocamos limites, nós temos normas na casa. As pessoas têm todas aquelas boas diretrizes da boa educação, mas você pode pedir um exemplo, ou pedir um auxílio para quem seja exemplo, assim como talvez alguém venha te pedir: olha, você é tão calma. Eu sou calma, consigo manter a tranquilidade em muitas situações. Como é que você faz? Eu meditei, eu oro, algumas coisas, não sei o que é que pode ajudar, mas a gente consegue conversar. O exemplo ajuda muito. Então, a melhor pedagogia que Jesus veio nos ensinar é do exemplo mesmo. Só para ilustrar, os nossos filhos estão nos filmando o tempo todo. Não só os filhos, todas as pessoas estão nos observando. Assim como aquela história do o rei nu, que aquelas pessoas vinham dizer que: olha, nós vamos lhe costurar uma roupa maravilhosa que só os inteligentes vão ver. E aquela criança inocente vai dizer: o rei está nu. As pessoas estão observando, todo mundo está observando tudo. Pai, para você, fala que eu não estou. Para dizer então que a palavra convence intelectualmente, mas o exemplo arrasta. Somente o exemplo vai fazer a modificação do outro. Se estamos falando de pedagogia, se estou dizendo que todos nós podemos ser pedagogos de alguém ao nosso lado, e se nós temos Jesus como nosso mestre e guia, e se nós queremos usar o exemplo como método pedagógico, a gente precisa se transformar, ou ao menos se esforçar. E se alguém diz: mas eu não sou exemplo de nada. Primeiro, então, trabalhe a autoestima, por favor. Você é um exemplo de alguma coisa, com certeza. Todo mundo tem alguma virtude. Mas se você não tem alguma virtude, por favor, se estude a si mesmo, se conheça a si mesmo e procure o que é que você pode modificar dentro de você mesmo. Onde é que você pode se transformar para ser um indivíduo melhor. Outro método pedagógico usado por Jesus. Essa é fantástica, mas é difícil, mas é maravilhosa. Jesus ensinou a responder com outra pergunta. Às vezes, as pessoas inquiriam Jesus para colocar numa situação desafiadora. Por exemplo, é lícito pagar tributo a César? Ele vai dizer que é lícito, ele vai dizer que não é ilícito. Mas Jesus
muito perspicaz e certamente anos-luz daquelas criaturas, ele respondia com outra pergunta. E o método de responder com outra pergunta faz o outro pensar. Se você está respondendo, ou quem ainda usa o método pedagógico, desculpe, ultrapassado, de ficar mandando, bronqueando, Jesus não bronqueou ninguém. Às vezes, ele usava de sua postura moral, firme. Mas essa bronquinha que nós temos, essa crítica vazia, isso não existe dentro do Evangelho. Não era esse método pedagógico. Agora vamos pensar nos dias de hoje, como nós podemos usar, responder com outra pergunta. Ou você pode perguntar sem ser perguntado. Por exemplo, as pessoas ainda falsificam assinaturas de atestado. E muito comum nos meios escolares. Você pode perguntar, e o que você acha disso? Você acha isso certo? Ou as pessoas ainda pedem atestado falso. Dá aí o dia inteiro. Mas você acha que se você fosse o dono da empresa, você ia gostar de que você faltasse ao serviço? As pessoas não estão esperando você aqui nesse dia? Ou quando alguém conta uma vantagem, que eu consegui, às custas de alguma outra coisa, conseguir uma vantagem sobre o outro. Pergunta, o que você acha disso? É tão interessante isso mesmo? Você acha que é tão interessante se vestir de uma forma tão exageradamente espalhafatosa? Você investir tanto na sua imagem? Você não acha que é importante cultivar valores internos? Acha que é tão interessante sair para a noite, se divertir? E amanhã? Como é que vai ser? O que você está cultivando para amanhã? Essa alegria vazia da noite vai lhe trazer alegria para o dia? E talvez seja isso que as pessoas sejam tão carentes de pensar, de refletir. E é isso que Jesus nos ensinou pelo exemplo. Pensar. Se é isso, pensar nas consequências. E se nós espíritas entendemos que somos espíritos imortais, a nossa consequência pode ter muitas vidas além, pode ter muito tempo além. Ou seja, nós somos algozes de nós mesmos. Aquilo que nós nos equivocarmos, a nossa consciência vai nos dizer. Então, perguntar, exercitar a possibilidade de perguntar o que você acha disso, se acha isso certo, questionar, é um método interessante. Quando os meus pequenos perguntam, mãe, posso fazer isso? Às vezes, quando é adequado, eu respondo, o que a sua consciência lhe diz? Pergunta para a sua consciência. E aí eles se encolhem e pensam, acho que é melhor não, né? Também acho. E o outro método pedagógico utilizado por Jesus, desconfigurou aqui, eu vou ler. Jesus ensinava com o reforço de um ato exterior, do toque. Jesus misturou um pouquinho de barro e curou o cego. E com isso, ele usou o recurso do toque, para dizer que é um recurso, porque Jesus não precisava de nada disso. Por quê? Sendo um espírito de tamanha envergadura, por manipulação fluídica, ele conseguiria curar não só um, mas ele poderia curar multidões. Mas ele optou por fazer uma pequena encenação e fazer essa cura. Por quê? Porque às vezes nós ainda precisamos de algum movimento físico, algum toque, para nós então entendermos. Porque pense assim, nós ainda estamos envoltos nesse corpo de carne, aqui dentro mora um espírito, mas enquanto estamos encarnados, nossa consciência é de uma certa forma atordoada, ela não tem clareza, e muitas coisas não são tão claras por esse corpo físico, do que se estivéssemos no mundo material. E eu gostei muito de ouvir de uma palestra, que eu não me lembro de quem foi, para dizer que, como nós estamos nesse corpo de carne, às vezes nós precisamos de um pouco de fricção para nós entendermos o que está acontecendo. Isso é um abraço, é um beijo,
Porque não bastaria nós emanarmos amor, vibrarmos em casa para todo mundo entender, gente, eu amo todos, mas às vezes as pessoas não estão entendendo. Às vezes é preciso um toque exterior, vem aqui, me dá um abraço, vem aqui que eu vou te abraçar. Uma demonstração física de amor, de carinho, vem aqui, eu vou te cobrir de beijos, vem aqui para eu te demonstrar que eu lhe amo. É um recurso pedagógico. Passou no YouTube também um pequeno vídeo de uma mãe mostrando o que é atribuir significado. E eles pegaram uma caixinha de presente bem bonitinha, colocaram um clips dentro e entregaram para a menininha de 3 anos, dizendo: a mamãe e o papai colocaram embrulhados num clips o nosso maior amor do mundo. Então aqui dentro desta caixinha está o nosso maior presente, que é o nosso amor que está embrulhado num clips. E a menina abriu a caixinha e olhou: um clips! Ui, derrubei. E ela ficou desesperada, acabou e achou debaixo do sofá. Ai, achei. Esse foi um recurso pedagógico para dizer que aqui está o amor. E aqui está, então, uma flor, um presente, um abraço, a minha demonstração de amor, a minha demonstração de perdão para você. Agora, da mesma forma como Jesus curou o cego, como nós, às vezes, precisamos desses recursos físicos, nós exageramos. E o exagero é o Natal, por exemplo. Que o Natal era para ser, então, a celebração simbólica do nascimento de Jesus, que virou uma coisa além de excessos materiais. E todos os rituais onde nós temos excesso de material escolar. Nós estamos dizendo que estamos aqui para desenvolvermos o reino de Deus no coração dos homens, que nós estamos aqui para alcançar a plenitude, para então nos construirmos como pessoas melhores aqui dentro. E às vezes precisamos de um recurso externo. Só é importante lembrarmos que o excesso, ele é prejudicial. Porque tudo que é demais acaba sendo ruim. E para finalizar, eu quero falar sobre mais um recurso que Jesus utilizou, eu achei fenomenal. E que os discípulos estavam discutindo quem é o melhor dos discípulos, é o melhor. E Jesus então disse que o melhor é aquele que mais serve. Naquele momento retirou a sua túnica, se fez servo, abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. Que até alguns falaram: não vai lavar o meu. Mas ele persistiu e ele baixou em sua humildade e mais uma vez, se fazendo de exemplo, fez o exemplo da humildade. E isso, então, traduzindo para o mundo de hoje, toda vez que nós vermos alguma coisa que não está de acordo, por exemplo, quando presenciarmos alguma discussão, a gente precisa se preservar para não entrar na vibração daquela discussão acalorada. Recolha-se na paz e entre na vibração de paz, mas não entre naquele. Assim como Jesus viu a discussão de orgulho de quem é o maior, e ele então fez o exemplo pronto da humildade. E aquilo fez todos pensarem. E em todo momento que nós estivermos atentos, para nós podermos ser exemplo de alguns dos ensinamentos de amor, eu entendo que então estaremos seguindo a pedagogia de Jesus, estaremos ao mesmo tempo introduzindo em nós mesmos esse exercício de amor, esse exercício de entendimento, principalmente entre os nossos familiares, e da mesma forma conseguindo transmitir os ensinamentos de Jesus para com os nossos outros. E assim então cumprimos a nossa singela missão de exercitar o amor dentro do ambiente mais importante, que é a família.
E assim encerro esse ciclo, que se reinicia o ano que vem com outro, falando então sobre família e educação. Que cada um se direcione aos seus lares, entendendo que todos somos pedagogos, todos somos educadores. E aqueles que mais precisam ser educados são nós mesmos, juntamente com aqueles que estão por perto. Agradeço, muito obrigada. Uma síntese realmente extraordinária. Coroamos nosso 2016 com esse projeto iluminado que tem nos dado tanta estesia, né? A nossa Cristina, ao coral, que hoje nos abrilhantou, uma imensa gratidão. Ano que vem, sem sombra de dúvida, uma nova edição, com uma proposição também dentro desse contexto, sempre família e educação dos filhos. Hoje, quando formos beneficiados pela fluidoterapia, a partir de agora, lembremos-nos de que um fato aconteceu essa semana, né? E que muitos irmãos nossos estão, neste momento, alguns deles, despertando na dimensão espiritual. 76 companheiros nossos, alguns muito chegados ao nosso coração, conhecidos nossos, convivendo conosco aqui em Cascavel. Importante, então, e na medida que formos receber a fluidoterapia, lembramos-nos destas criaturas que gradativamente, estamos sabendo, estão despertando, né? Que não é fácil, é um choque, mas necessário para a evolução do espírito, e que Jesus, no leme sempre, né? Tem ciência plena destas coisas que estão acontecendo e que necessário foram. Então, meus irmãos, vamos a essa estrutura agora, lembrando desses irmãos que partiram para a dimensão espiritual e também seus familiares que aqui ficaram, porque nós precisamos ser solidários à dor do nosso irmão que passa por esses óbitos, né? Vamos a isso então.